E queremos fazer um convite a você que está nos acompanhando aqui no programa Jornada Bíblica a visitar a página do YouTube da TV Aparecida. E lá, através da hashtag Jornada Bíblica, você terá a oportunidade de rever os nossos programas ou até mesmo ver um programa que você deixou de assistir. Não deixe de indicar isso também aos seus amigos, à sua comunidade, porque este programa é feito para ajudar você e as nossas diversas comunidades que se interessam em conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Neste mês, estamos fazendo uma jornada para conhecer um pouco mais sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas. E nessa jornada, nós não estamos sozinhos, mas estamos contando com a presença do professor João Rufino, a quem mais uma vez convidamos para estar aqui no nosso programa. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Padre Rodrigo. É uma alegria muito grande poder compartilhar da Palavra de Deus. Estamos juntos. E partilhar da Palavra de Deus é tarefa de todos nós que fazemos parte da comunidade cristã. Nós não podemos guardar para nós, mas devemos divulgá-la para que todos possam conhecê-la e conhecê-la de uma forma clara, não é verdade, professor? Com certeza, é essencial para nós cristãos, sobretudo nesse tempo em que várias vozes estão por aí tão facilmente chegando a nós, mediante redes sociais e tudo isso, que a gente tenha contato direto com aquilo que é a vontade de Deus, para a gente não ficar perdido nesse mundaréu de vozes e direções que estão postas por aí. Professor, na semana passada, o senhor fez um sobrevoo sobre a carta de Paulo aos Gálatas. E o senhor diria que podíamos dividi-la em 3 partes. Como que esta carta inicia? Ótimo, vamos lá. Quando a gente olha para o momento de abertura dessa carta, nós encontramos Paulo, primeiramente, trazendo uma saudação. Essa saudação vai ser seguida logo de início aí com uma fala forte do apóstolo Paulo, pedindo que os cristãos, de alguma forma, se vissem livres daquilo que é o mal do mundo, tá? E depois, então, Paulo vai começar uma breve introdução, ele vai se identificar, vai se autodenominar apóstolo. Inclusive, esse termo é muito importante porque ele significa enviado, ele deseja graça, deseja paz aos cristãos ali de Gálatas, e em seguida, de acordo com a sequência do texto, ele vai expressar uma surpresa. Mas uma surpresa pelo quê? Por aquilo que os Gálatas estavam vivendo. Eles estavam se desviando muito rápido do evangelho que Paulo tinha pregado para eles. Eles estavam aceitando um outro evangelho. Paulo fala isso nos versículos 6 ali, no versículo 7. E aí o apóstolo vai deixar claro que qualquer tipo de evangelho diferente daquilo que ele tinha pregado, anunciado, ensinado, era uma espécie de distorção. E aí ele vai pegar pesado, ele vai bater de frente logo no início da carta ali contra aqueles que pregavam tais falsidades. Então, esse início vai estabelecer já um tom que é bastante urgente, bastante sério na carta. Vai destacar essa gravidade da situação que a comunidade estava passando e, ao mesmo tempo, já destacando uma necessidade de uma correção que fosse rápida, logo, imediata. Então é assim que a carta logo começa. E professor, qual é então o evangelho que Paulo anuncia e que aqueles que tinham escutado agora estão se desviando deste evangelho e assumindo outras realidades? Ótima pergunta. Vamos lá. Primeiro, assim, quando Paulo fala dentro da carta de outros evangelhos, ele está se referindo a ensinamentos que entram em contradição com a mensagem que ele pregou. E essa mensagem, basicamente, que ele pregou, é a da justificação pela fé em Cristo.
Já já a gente pode comentar um pouco melhor sobre isso. Voltando à questão desses outros evangelhos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam promovendo que os gentios, os pagãos, ou seja, aqueles que não eram judeus, precisavam observar a lei de Moisés, incluindo a questão da circuncisão, para que fossem salvos. E aí Paulo vai rejeitar de forma veemente esse ensino. Por quê? Ele vai afirmar que esse ensinamento vai distorcer esse verdadeiro evangelho de Cristo, que esse tipo de ensinamento vai levar a uma escravidão espiritual, ao invés da liberdade. Agora vamos lá, né? Afinal de contas, o que seria basicamente essa justificação pela fé? Dentro do Antigo Testamento, o ser humano era chamado a viver de acordo com a lei para ser entendido como justo diante de Deus. E essa compreensão levava a uma segunda, que é a seguinte: se o sujeito fosse justo, ele teria acesso à graça de Deus e, portanto, à salvação de Deus. Paulo vai dizer que se é pela obediência da lei que o homem se torna justo diante de Deus, a morte de Cristo na cruz, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não valeu de nada. Então, Paulo vai dizer que nós acessamos esta condição de sermos justificados diante de Deus, não pelo nosso esforço, mas pela nossa resposta de fé a essa graça que nos foi dada. Portanto, começa o processo da salvação na ação de Deus e não na ação do ser humano. Isso é um dos pontos mais importantes desse evangelho de Paulo. E aí há um detalhe. Por quê, padre? O que acontece é o seguinte: à medida que Paulo diz isso, os que não eram parte do povo judeu podem acessar diretamente ao Pai mediante Cristo. Não havia mais a necessidade da vivência da circuncisão, que era algo pedido na lei mosaica, quando um bebê nascia do sexo masculino, ele era circuncidado ao 8º dia como forma de manutenção desse sujeito dentro do povo judeu e da aliança no Antigo Testamento. Então agora Paulo diz não, Jesus, ele, expressão máxima dessa graça de Deus, abriu as portas a toda a humanidade. Portanto, a circuncisão não é mais necessária. Olha que dado interessante. Então, isso é basicamente esse evangelho paulino dentro da carta. É bem interessante, professor, isso que você traz, porque é aquilo que vai sustentar toda a teologia da graça da igreja. Se sustenta nessa palavra. E até mesmo o Papa, né, vai dizer que a encarnação foi o método que Deus escolheu para salvar toda a humanidade. Professor, continuando o nosso estudo, Paulo relembra o seu apostolado nas primeiras linhas do livro. E por que ele faz isto? Relembra à comunidade que ele é apóstolo. Maravilha, ótima pergunta também. Bom, Paulo vai fazer esse tipo de ação de relembrar a comunidade já logo no início ali, para defender a legitimidade e a origem divina da sua missão, mas também da sua mensagem. Então ele vai destacar que o evangelho que ele prega, ele não recebeu de seres humanos, ele recebeu diretamente de uma revelação que lhe foi dada pelo próprio Cristo Jesus. Então ali, ainda no capítulo 1, ele fala sobre isso. E aí então, ele vai narrar sua conversão, ele vai narrar como é que foram os seus primeiros momentos de ministério, nos primeiros anos, e vai enfatizar, inclusive, a sua independência das autoridades
de Jerusalém, mostrando que o seu apostolado, o seu evangelho é algo que detém uma autoridade divina. E isso visa o quê? Reforçar a confiança dos Gálatas na autenticidade do ensino que ele pregou, daquilo que ele transmitiu para a comunidade. Porque alguns estavam tirando essa legitimidade. Então Paulo vai dizer, não, opa, quem me deu essa autoridade foi o próprio Senhor, quem me deu essa mensagem foi o próprio Senhor, e eu estou aqui me posicionando em relação a isso, justamente para fazer um contraste, uma contraposição com essas mensagens distorcidas desses falsos pregadores, os chamados judaizantes, que queriam voltar à prática da lei na antiga aliança. Então Paulo vai defender o seu ministério em vista de ganhar essa autoridade no processo do ensino, da argumentação que ele faz aí na carta aos Gálatas. Professor, agradecemos mais uma vez a sua presença. Quando o papo está bom, ele passa rapidinho, mas nós ainda vamos ter outras oportunidades durante este mês para continuarmos o estudo aí da carta de São Paulo aos Gálatas.